Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta que é a nossa casa, esta que é a sua casa. É um prazer tê-lo aqui conosco e queremos que você saiba que você é bem-vindo aqui. Há bênção para si neste lugar porque Jesus habita aqui. Logo de seguida vamos ter uma reunião que esperamos que seja de bênção para a sua vida. Mas quero deixar com um pensamento. Jesus era uma personagem fantástica. Ele nunca condenou ninguém. Ele nunca afastou ninguém. Se você tiver curiosidade de ir à sua Bíblia, em João 8, fala de uma mulher que foi apanhada num ato de adultério. E sabe o que Jesus fez? Ela veio com Jesus porque alguém a acusou. Se calhar você tem sido acusado. Mas Jesus sabe o que ele fez? Ele disse, mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela disse, não está ninguém, Senhor. Não há ninguém. E Jesus disse, com voz de amor, de certeza que foi com voz de amor, mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Venha também você, venha a Jesus como você está. Venha a esta casa e você será bem recebido. E vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ficar de pé. Acho que hoje fazemos coisas diferentes, né? Desde o início. Pronto. Porque Deus é um Deus criativo. E então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o versículo 22 ao 24, todos juntos. Significa que não é repetir após mim, mas é todos juntos mesmo. Está bem? E vamos ler a palavra de Deus. Ok, 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de conhecer a tua graça, de conhecer a tua palavra e de poder ser um veículo de transmissão da tua palavra, de propagação do teu evangelho. Obrigada, meu Senhor, porque as nossas vidas já estão a ser transformadas pelo poder do teu Espírito Santo e te agradeço também porque estarão continuamente a ser transformadas pelo poder também da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Eu vou pegar, esta semana, fiquei muito chateada. Estou a brincar. Eu nunca fico chateada. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu estava, por acaso, às vezes ouço um bocadinho, mas nunca ouço assim completo, para dizer a verdade. Mas pus a lição, né? Vi que estava um vídeo da semana passada. Quem é que costuma durante a semana ver os vídeos da mensagem que foi aqui falada? Ok. E eu coloquei o vídeo e quando dei conta, aqui, a pastora Cristina rouba-me a mensagem. Eu assim, é preciso ter lata. Rouba-me a mensagem que eu estava a preparar, que eu interiormente tinha decidido falar, mas não faz mal. Ela já está perdoada. E depois no fim vai-me pagar... Não, tu é que me pagas o homem. Ok, depois a gente resolve esta coisa, nem que seja a pancada. Não, mas o assunto não se esgota. Eu não vou voltar a falar toda a lição que ela falou, mas é impossível não voltar a mencionar. E eu acredito que é um mover do Espírito Santo. E não é só nesta igreja, não é só na Igreja do Renovo, não é só na Igreja do Renovo na Madeira. Mas eu acompanho alguns pregadores de confiança que pregam a palavra e que eu vejo que o Espírito é o mesmo. Porque só há uma cabeça, é Cristo. E Ele é que dá as ordens ao corpo. E Cristo
está a falar ao corpo que é importante nós voltarmos a lembrar do início de tudo. E o início de tudo é que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus nos criou para vivermos com Ele, para estarmos com Ele eternamente. Mas Ele deu uma diretriz e disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, do seu fruto não comerás, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. E veio a tentação. Veio a tentação em forma de serpente que falou com a Eva. E a Eva foi enganada e comeu e deu ao seu marido, Adão, a comer. E a partir desse momento, eles viram que estavam nus e esconderam-se de Deus. E ao esconderem-se de Deus, não admitindo aquilo que tinha acontecido, com desculpas diante de Deus, eles foram separados da presença de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele colocou em movimento o seu plano de redenção, de nos resgatar. Mas a verdade é que, como nós ouvimos a semana passada aqui, eu ouvi aqui, mas lá no continente, e aquilo que a palavra, e é uma palavra que tenho vindo a meditar, que está no versículo 23 que nós lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo o ser humano que nasce neste mundo está separado de Deus e é pecador. Aquela criança ali, Yasmin, a Emily, nós não precisamos de educá-los para o mal. Nós é assim: eu vou agora, esta criança eu vou educá-la a ser egoísta. Não precisamos de o fazer. Porquê? A laranjeira dá laranjas porquê? A laranjeira dá laranjas porque é laranjeira ou é laranjeira porque dá laranjas? É confuso. O pecador é pecador porque peca, porque mente, porque rouba, porque adultera, porque odeia, ou ele odeia, adultera, não perdoa porque é pecador. Nós somos pecadores e por isso o fruto é pecar. Porque é a nossa natureza, é a natureza que nós trazemos ao entrar neste mundo. E por isso nenhum ser humano tem em si a capacidade, a santidade, a pureza para se chegar diante de Deus e se apresentar como uma oferta pura para livrar todos os outros seres humanos. E por isso Deus decidiu, só Ele tinha essa capacidade. Só Ele é santo. Então enviou Jesus Cristo. Deus o Filho veio à Terra. E Ele entrou de uma forma normal. Porque Deus não é salteador. Deus não comete ilegalidades. Esta terra foi, através do pecado, entregue a Satanás. E a forma legal de entrar nesta terra é através do nascimento. Através do nascimento de uma mulher. Então, Deus, que não é salteador e não comete ilegalidades, Ele iria resgatar a humanidade de uma forma legal. E por isso, Jesus, a semente, foi colocada no ventre de uma mulher virgem, que não tinha qualquer relacionamento sexual com qualquer homem.
E então ela aceitou esse plano de Deus para a sua vida e Jesus foi gerado no seu ventre. E ele então nasceu neste mundo, conforme todo o ser humano nasce, mas ele nasceu puro, sem pecado. A natureza dele não era uma natureza pecadora. Por isso, essa é a grande diferença entre Jesus e nós, aqui na Terra. É que ele experimentou tudo o que nós experimentamos, mas sem pecado. Ok? Então, Jesus veio, andou aqui nesta terra e ele mostrou-nos a vontade de Deus. E ele cumpriu a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele fosse morto em nosso lugar. Por isso ele disse: ninguém me tira a vida, eu a dou. Mas eu a dou para a voltar a tomar. E assim Jesus Cristo cumpriu o plano de Deus indo até à morte e morte de cruz. A morte mais vergonhosa. E aquilo que parecia ser mal, no final é bom. Aquilo que parecia ser más notícias são as nossas boas notícias. Por isso é que as pessoas, às vezes, quando nós falamos a palavra de Deus acerca de salvação, como vocês ouviram a semana passada, as pessoas assustam-se um bocado. Porque então, mas como é que é possível Deus entregar o seu filho, crucificar, morrer daquela forma? Primeiro apresentamos as más notícias, para depois dar as boas notícias. É que era necessário haver esse sacrifício. Como um cordeiro, como nós cantamos aqui, como um cordeiro, ele foi entregue para que o seu sangue fosse vertido por toda a humanidade. E o seu sangue é puro, é mais puro do que qualquer animal, sem mancha, sem mácula. E esse sangue tem o poder de nos salvar e de nos colocar outra vez diante de Deus, sem vergonha e sem culpa. Mas ele disse: ei, eu dou a minha vida, mas eu vou voltar a tomá-la, porque ele cumpriu o plano de Deus. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E agora podem procurar por todo o mundo, mas não encontrarão o seu corpo, porque ele está vivo e vive para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E estas são as boas novas, que todo aquele que nele crê é tornado filho de Deus. Isto é o que nós temos de ir lá para fora falar, ir lá para fora declarar às pessoas. Há más notícias. Sim, tu nasceste pecador. Não te podes salvar a ti mesmo. Mas Jesus veio e Ele pode te salvar. Ele morreu por ti e por mim e ressuscitou. Ele venceu a morte para que tu hoje também venças a morte nele, se acreditares nele. Então, eu hoje quero-vos... vamos andar mais um bocadinho. Vamos andar mais um bocadinho nesta vida em Cristo. Então nós estávamos a ler no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos continuar até ao 26. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça e justificador, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Alguém sabe o que é dizer propiciação?
Então faça como eu, anota aí no lado, que quando estiver a ler, convém entender o que estamos a ler. Sabe que Deus quer que a gente use a nossa cabeça quando estamos a ler, a nossa mente quando estamos a ler a palavra de Deus. Então nós temos de entender o que está escrito. Às vezes os tradutores podem ter lá colocado palavras menos utilizadas no nosso dia-a-dia. Então nós precisamos de perceber o que é que essas palavras querem dizer para entendermos a mensagem de Deus. Deus não quer que nós fiquemos confusos nem pouco esclarecidos. Porque se Deus se deu ao trabalho de nos dar a sua palavra para nós sabermos as suas palavras, o seu pensamento, nós temos também de fazer a nossa parte, que é buscar entender as suas palavras. Amém? Então, propiciação é um sacrifício de Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, ou seja, é um sacrifício de Jesus que desvia a ira de Deus do pecador e a coloca em Jesus. Na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? E nessa altura, ele foi propiciação, ou seja, a ira que estava destinada a nós, Deus desviou e colocou-a em Jesus. E Jesus sentiu aquilo que Adão e Eva fizeram, foi a separação de Deus. E por isso ele em desespero clama: Deus meu, por que me abandonaste? Ele nunca tinha estado separado de Deus, o Pai. Nunca. E ele sofreu isso para, em troca, nós podermos ter comunhão com o Pai. Para podermos louvá-lo como fizemos aqui já esta manhã. Batemos palmas e cantamos e nos alegramos. Porquê? Porque a ira que estava destinada à nossa pessoa foi desviada e colocada em Jesus Cristo naquela cruz. E nós temos, como cristãos, nós temos de pensar nestas coisas. Para nós entendermos de onde nós viemos e onde nós estamos hoje. E não levarmos a nossa vida com Deus, o nosso cristianismo, de ânimo leve, como se foi só ali beber um copo de água e já está. Nós temos de ter sempre em mente o passado, o presente e o futuro. Não nos podemos esquecer. Porquê? Aquilo que vivemos hoje, não nos podemos esquecer de onde viemos e o que foi feito por nós na cruz do Calvário, para vivermos hoje de uma maneira diferente. Nós já vamos ver lá mais à frente. E também vivemos hoje, não apenas concentrados no hoje, mas sabendo que há uma pátria celestial à nossa espera. Há uma outra vida à nossa espera, bem diferente desta. Dizia o irmão Martinho que não vai haver agricultura. Não sei, mas sei que será muito melhor, porque diz que Deus limpará toda a dor e toda a lágrima, não haverá enfermidade, não haverá sofrimento. Tudo isto será passado. Teremos uma nova vida com Deus. Amém? Então vivemos aqui, mas não no aqui e no agora. Vivemos aqui, mas com os nossos olhos no além, na nossa vida futura. Ok? Então, relembrando, nós fomos justificados, no versículo 24 diz, justificados gratuitamente. Para nós foi gratuito, mas alguém teve de pagar o preço. E esse alguém foi Jesus Cristo. Sabe, quando nós recebemos algo gratuito, e a Cristina estava a dizer que gostava muito quando via coisas de graça, eu também gosto, obviamente. Quando nos dão coisas, não nos custa nada, só que estou obrigada, é super bom, não é? Mas sabe uma coisa, mesmo quando nós recebemos algo de graça, alguém pagou o preço.
Mesmo, por exemplo, às vezes tem lá na igreja o presbítero Francisco, que ele é agricultor. E volta e meia ele traz produtos da horta, ou chuchu, ou, que agora já sei que posso cozer, ovos, laranjas, enfim. A mim não me custa nada, é gratuito. Ele não me pede dinheiro em troca, eu nem lhe peço para ele trazer, ele oferece. Mas custou um preço a ele. Custou-lhe levantar cedo, lavrar a terra, cuidar da semente, de tudo aquilo que é que eu não sou agricultora, não sei, mas sei que dá trabalho. Depois dá trabalho colher e de me trazer. Eu não preciso de ir à casa dele, ele traz até a mim as coisas. A mim não me custa nada, mas ele paga o preço. Nós fomos justificados gratuitamente, mas alguém pagou o preço. Sendo nós maus, exatamente. Então, quando nós somos justificados, o que é que isto quer dizer? Nós fomos declarados inocentes, apesar de culpados. Porquê? Relembrando a lição passada, ninguém faz o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer. Nem a melhor pessoa que nós achemos aos nossos olhos, que é a pessoa mais pura, mais santa, mais amiga, mais misericordiosa e caridosa, nem essa pessoa é justa aos olhos de Deus. No versículo 25, no meio do versículo diz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. O que é que quer dizer ser remido dos pecados? Significa que para nós sermos resgatados, alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Justificados significa, fui declarado inocente mesmo sendo culpado. Imagina um juiz. Nós estamos a responder pela nossa vida. E apesar de sermos culpados, porque nascemos com a natureza pecadora e isso automaticamente nos condena, o juiz diz, declaro inocente. E nós sabemos que somos culpados. E toda a gente sabe que somos culpados. Os anjos sabem que somos culpados. Deus sabe que somos culpados, mas em Cristo Ele nos declarou inocentes. Porquê? Porque Cristo pagou o preço que nós devíamos pagar. Então, que preço foi esse? Isso é resgate. Havia um preço, como eu vos disse. É gratuito, mas alguém paga o preço. E Cristo pagou esse preço. Esse preço foi sangue. Foi sangue. Foi vida. O preço foi pago por Ele. É o resgate. Quando você, ao ler a Bíblia, vê remissão de pecados ou fomos resgatados, é isso que significa. O valor da nossa liberdade foi pago por Cristo Jesus. E agora? Agora, em Cristo Jesus. Vamos abrir em Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora que nós estamos em Cristo, quando nós chegamos a Cristo e dissemos,
Graças a Deus, alguém pagou o preço que eu não podia pagar. Jesus, eu creio que Tu és o Cordeiro de Deus, que foi enviado para pagar o preço no meu lugar. Tu és o meu Senhor a partir de agora. Nós passamos a estar em Cristo. E em Cristo já não há condenação. Quando nós vimos a Cristo, o nosso passado, Deus apaga. Ele olha para trás e já não está nada. Sabe porquê? Porque está tudo cheio de sangue. O sangue de Cristo. Não cobre, apaga. Por incrível que pareça, o nosso sangue suja, mas o sangue de Cristo lava. E quando Deus olha para o nosso passado, Ele já não vê lá o pecado, vê o sangue de Jesus Cristo. E é assim que nós temos de olhar para trás. Às vezes nós vamos a Deus e queremos pedir alguma coisa e nós pensamos, mas eu fiz tanto mal, mas eu não sou digno. E não somos dignos, mas porque Ele nos amou. Ele enviou Jesus Cristo, que Ele morreu e pagou o preço e o seu sangue nos lava. Então não há condenação. Se estamos em Cristo, não estamos condenados, estamos livres. Porquê? Porque não andamos, e essa é a premissa, é suposto não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. E há algo interessante que diz aí ao lado, se vocês lerem aí, na minha Bíblia está mesmo na folha ao lado, que é Romanos 6,14. Veja lá, na minha Bíblia é a mesma folha ao lado, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fomos salvos pela graça de Deus. Então estamos debaixo da graça. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Às vezes há pessoas que dizem assim: eu pequei, a carne é fraca. Mas a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre nós, porque nós é que temos domínio agora sobre o pecado em Cristo Jesus. Então, o versículo 18, ou vamos ler também o 16 até ao 18. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Em Cristo, nós estamos debaixo da sua graça, do seu favor não merecido. Sabe como é que se chama o favor não merecido de Deus? Chama-se Jesus Cristo. E se nós estamos em Jesus Cristo, nós não somos mais dominados pelo pecado. Então nós temos de parar de ter esta atitude em relação ao pecado. Eu não pude resistir a mais um copo porque a carne é fraca. Eu não pude resistir a olhar para a menina que passou porque a carne é fraca. Eu não pude resistir a comprar mais um par de sapatos e um vestido porque a carne é fraca. Eu não pude resistir a responder na mesma moeda porque a carne é fraca. Eu não consigo perdoar porque a carne é fraca.
Isto é uma mentira que você e eu às vezes usamos, mas que não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque estamos debaixo da graça. Estamos em Cristo Jesus. E agora eu já não sou serva do pecado, mas sou serva da justiça. A menos que eu tome a decisão de me apresentar novamente ao pecado como servo. E diz, eu vou-te servir. Quem é que me está a entender? Ou pelo menos julga que me está a entender. Então, o pecado não é mais forte do que nós, porque se a carne é fraca, em Cristo Jesus, nós dominamos a carne. O problema na nossa vida é que às vezes nos apresentamos facilmente como servos do pecado, mais depressa do que nos apresentamos como servos de Deus. Porquê? Porque aquilo que nós alimentamos mais torna-se mais forte. Se nós alimentarmos mais a carne, e o que é que eu vou dizer? Eu não estou a falar do restaurante, de ir ao restaurante e comer espetadinhas à madeirense. O que é alimentar a carne? É nós alimentarmos-nos com aquilo que é passageiro desta vida. Alimentamos a carne com aquelas coisas que era fácil para nós quando estávamos sem Cristo, que é a cobiça, a inveja, a murmuração, a maldicência, todas essas coisas que nos são comuns. Que não estou a falar nenhum palavreado que ninguém não entenda, porque todos nós andamos nesses caminhos e isso é caminho da carne. Mas agora a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre a vossa vida, porque já não estão debaixo dessa lei, mas estão debaixo da graça de Deus. E em Cristo Jesus, o mesmo Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em nós. Veja, e salta outra vez ali para o 8. Versículo 10, diz assim: e se Cristo está em vós... olha, eu peço desculpa, mas vamos ler do 8, que é assim a gente compreende melhor. Depois lá em casa vocês leem o capítulo todo. É trabalho de casa. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo é assim, ele é muito meiguinho a falar. Portanto, não se queixem do pastor Steven, não se queixem da Cristina, da pastora Salete, não se queixem de mim, porque Paulo, ainda bem que ele já foi, que ele não era nada manso. Diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Esta carne vai acabar por voltar ao pó, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amigos, nós vamos conseguir vencer a força do pecado porque em nós habita uma força maior que se chama o Espírito do Deus vivo. Nós somos agora a habitação do Espírito Santo. A maior força de todas habita em nós. Por isso nós podemos vencer o pecado. Nós temos de pensar nisto. Porque depois, quando nós compreendemos isto, deixamos de viver como vivemos. Veja aí, versículo 13 do capítulo 8, vamos continuar a ler. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Veja, vamos fazer aqui uma pausa. Quando nós pertencemos ao reino das trevas, Satanás reinava na nossa vida. Como eu disse ontem e volto a dizer, nós pensávamos, e muita gente está lá fora, sem Cristo, pensa que faz o que quer, mas não faz. Porque ninguém quer estar doente e adoecem. Ninguém quer a morte e morrem. Ninguém quer problemas e têm-nos. Portanto, não fazem o que querem, mas antes estão dominados pelo pecado. E são um joguete nas mãos de Satanás. Mas, e as pessoas estão com medo. As pessoas têm medo da morte. Têm medo amanhã se vão ter dinheiro ou não vão ter dinheiro, se vão ter o que comer, se vão ter o que vestir, porque já dizia Jesus, todas estas coisas, os gentios, aqueles que não têm relacionamento com Deus, isso procuram. Porque têm de procurar, porque não têm quem os acuda. Porque têm um adversário contra eles. Mas nós, que temos relacionamento com o nosso Pai Celestial, podemos estar descansados e colocar as coisas na ordem certa, que é procurar que Ele tenha o domínio da nossa vida, buscando o reino de Deus, buscando o domínio de Deus na nossa vida, a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Então nós não temos mais motivo para ter medo, porque temos relacionamento com Deus. Então vamos ler a segunda parte do versículo 15. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Paizinho. Abba é o que quer dizer. Papá. Paizinho. Não, nós fomos adotados por Deus. Nós fomos adotados por Deus para sermos seus filhos, sabe? Há muita... Infelizmente, não devia haver mais crianças adotadas. Quando uma criança vem, por exemplo, de uma família problemática e entra no sistema de adoção, muitas delas sofreram abusos, violência ou falta de alimento até em casa. E chegam à casa dos pais, eles no papel são filhos adotivos, são filhos legítimos, não é? Apesar de não serem biológicos, são filhos legítimos daquele casal que os adotou. Mas há uma coisa que tem de acontecer. Agora aqueles filhos, aquelas crianças, têm de aprender a comportar-se e a receber as coisas dos seus pais adotivos. E eu lembro-me de ouvir um testemunho de uma senhora que o seu filho adotivo roubava coisas da despensa e levava para o quarto. Porque ele tinha vindo de uma família que não tinha alimentos. Então a atitude dele era a mesma que ele tinha na velha família, que era de roubar para conseguir comer. Mas agora que ele é um filho adotivo, os pais tiveram que educá-lo e fazer-lhe ver que ali naquela casa ele não precisava ter medo de falta de alimento. Porque eles, os pais, iriam providenciar sempre tudo o que ele precisava. Ele não precisava tirar da despensa ou da cozinha e levar para o quarto dele para esconder debaixo da cama. Porque ele era livre naquela casa de sair do seu quarto, ir à cozinha, ir à despensa e tirar aquilo que ele quisesse. Porque tudo o que era do pai e da mãe era dele também. E assim somos nós hoje. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos no papel. Está escrito, assinado com o sangue de Jesus Cristo, somos filhos de Deus.
Agora nós temos de aprender a comportar-nos como filhos de Deus. E Deus quer, através da sua palavra, nos ensinar tudo o que nós temos direito como filhos, porque Ele não é nosso Deus apenas, Ele agora é nosso Abba, é o nosso paizinho. E quando nós temos este relacionamento, sabemos, eu não preciso de roubar alimento e colocar debaixo da cama, porque o meu pai sabe o que eu preciso. Eu não tenho de ter medo novamente, porque Ele sabe o que eu preciso e Ele cuida de mim. Tudo o que Ele tem, Ele é meu. Porque se Ele não poupou o seu único Filho, Jesus Cristo, quanto mais não nos dará com Ele todas as coisas. Versículo 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, vou abrir aqui um parêntese. Então, mas ela estava a dizer que tudo o que é de Deus é nosso, não precisamos ter medo, agora vamos padecer. Significa, Jesus disse, se perseguiram o mestre, também perseguirão os seus domésticos. Não pense que toda a gente vai gostar de si porque você é cristão e vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Às vezes há pessoas que nem gostam, que perguntam assim, então, como é que vai a vida? Vai bem? E nós dizemos, sim, vai muito bem, obrigado. E eles chegam, parece aqueles que enravam, vai bem. Não gostam de ouvir isto. Eu faço questão quando me perguntam, então está tudo bem? Eu digo sempre, graças a Deus está tudo bem. Porque não é graças a mais ninguém, não é graças a mim. Não é graças ao meu marido, nem graças a ninguém. É somente graças a Deus que vai tudo bem. Às vezes as pessoas dizem, porque eu tenho um negócio e as pessoas dizem, então mas está a ir tudo bem nesta altura de crise? Eu disse, graças a Deus vai tudo bem. E nós percebemos que há pessoas que não gostam que vá tudo bem. Mas nós vamos padecer, nem toda a gente vai gostar de nós. Mas, continuação do versículo, para que também com Ele sejamos glorificados. Esperamos que tenha gostado da nossa reunião. Aquilo que você viu é que nós somos uma família. E se calhar você está aí desse lado, você está triste, está amargurado. Se calhar você não tem uma família. E eu quero dizer, o nosso desejo é que você venha, faça parte de nós, faça parte da nossa família. No Salmo 133, a Bíblia diz que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. União fala de família e irmãos. E você venha, não fique aí parado no seu sofá, não fique aí. É bom saber que você está aí, mas melhor será que você esteja conosco, que você viva este espírito de família. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Não é por acaso que você está nos a ver. Jesus abriu um caminho para si. E Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não precisa de viver em trevas, você não precisa de viver em morte, você não precisa de estar sem caminho. Você tem aqui a solução para a sua vida, a solução é Jesus. Venham, no Centro Comercial São Pedro, na Cave, estamos cá semana após semana e esperamos realmente pela sua companhia. Eu desejo agora que você possa orar conosco. Quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus possa tocar o seu coração. E se você assim o desejar, você fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça que eu vou orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma destas pessoas, por essa pessoa que está a me ver agora. E eu oro, Senhor Santo Espírito, para que tu toques no coração dela. Eu sei, Senhor Jesus, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a solução. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença inunde esta casa, inunde este coração e traz a solução, Senhor. Cuida de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.